Oi, pessoal. Aqui é a professora Júlia e hoje nós vamos aprender sobre a Primeira Guerra Mundial e seus antecedentes. Os fatores que contribuíram para a eclosão do conflito foram, em primeiro lugar, a Segunda Revolução Industrial. Revolução essa marcada pelo grande avanço tecnológico e científico, pela utilização de novas fontes de energia como o petróleo e a eletricidade, a produção de aço em larga escala, a invenção da locomotiva elétrica, a invenção do telégrafo, telefone, rádio, carro, entre outros. Todas essas inovações levaram a Europa não só a produzir mais, vender mais, mas concorrer entre si. Quanto melhor fosse a tecnologia, melhor e mais rápido seria a produção, e assim definiam-se os melhores mercados. O segundo fator foi o imperialismo. Durante o imperialismo, as nações europeias entraram em uma fase da economia marcada pela concentração da produção e do capital. Devido à política da livre concorrência, gerou-se uma verdadeira batalha de preços, onde as mais poderosas foram vencendo as mais fracas. E para vencer era preciso formar monopólios, ter matéria-prima barata e mão de obra barata e mercado consumidor. Alguns exemplos de monopólio são os cartéis, as holdings e as trusts. Essa nova fase do imperialismo começou a enfrentar um problema, pois a expansão da produção industrial e os novos investimentos estavam condicionados aos limites do mercado interno dessas grandes potências. A solução encontrada foi conquistar novos mercados, e o alvo dessa expansão foram as nações pobres, que ainda não tinham atingido o desenvolvimento industrial. Assim, para expandir-se, as grandes potências adotaram o neocolonialismo, justificado pela missão civilizadora, que tinha por característica a raça branca, a tecnologia e o cristianismo. O terceiro fator foi a disputa territorial, conhecido como partilha da África e da Ásia. Quem chegasse primeiro levava a melhor parte. O quarto fator está relacionado ao atraso nas unificações, tanto da Alemanha quanto da Itália. A unificação dessas nações foi tardia, só ocorreram no século XIX. Porém, a Alemanha podia não ter uma unidade política, mas possuía uma economia forte e centralizadora, conhecida como Zollverein. Devido ao atraso, essas nações saíram atrás na corrida territorial, ficando apenas com as sobras. Não contentes, a Itália e a Alemanha começaram a planejar tomar as terras das grandes potências. Como quinto fator estão as disputas nacionalistas. Em diversas regiões da Europa surgiram movimentos nacionalistas que pretendiam agrupar sobre um mesmo Estado os povos de raízes e culturas semelhantes. O nacionalismo exaltado também provocou um desejo de expansão territorial. Entre os principais movimentos nacionalistas que se desenvolveram na Europa, destacam-se o pan-eslavismo, que busca a união de todos os povos eslavos da Europa Oriental e era liderado pela Rússia. O pan-germanismo buscava anexar para a Alemanha os territórios ocupados por povos germânicos da Europa Central e era liderado, claro, pela Alemanha. O revanchismo francês visava a revanche pela derrota da França para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana, ocorrida em 1870, e recuperar os territórios perdidos da Alsácia-Lorena. O sexto fator foi a chamada paz armada. Como o risco de guerra era eminente, as principais potências iniciaram uma corrida armamentista, isto é, estimularam a produção de armas e fortaleceram seus exércitos. O sétimo fator foi chamado de política das alianças. Durante a paz armada, o clima de tensão levou as grandes potências a firmarem alianças entre si. Depois de muitas negociações, existiam na Europa, em 1907, dois blocos distintos. O primeiro, a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria e Itália. E o segundo, a Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia.
As tensões entre os dois blocos foram se agravando à medida que mais crises iam surgindo, e podemos destacar a crise de Marrocos, disputa pela região travada entre a França e a Alemanha. Em 1906, a França passa a ter a supremacia sobre a região, mas a Alemanha, não conformada, inicia novos conflitos em 1911. Para evitar a guerra, a França cede à Alemanha parte considerável do Congo belga. Outra crise foi a balcânica, principal foco de atrito entre as potências europeias. Era esta península, onde se chocavam o nacionalismo sérvio e o expansionismo austríaco. Em 1908, a Áustria anexou a região da Bósnia-Herzegovina, ferindo os interesses da Sérvia, que pretendia criar a Grande Sérvia. A crise entre as potências só aumentava. Mesmo assim, Francisco Ferdinando decidiu desafiar o seu poder, indo para Sarajevo, terra de domínio sérvio, porém controlada pela Áustria. No dia 28 de junho de 1914, o herdeiro do trono austríaco, o arquiduque Francisco Ferdinando, foi assassinado. O autor do assassinato foi um estudante chamado Gavrilo Princip, que pertencia a uma organização nacionalista, Unidade ou Morte, e que tinha apoio do governo sérvio, liderado, por sua vez, pela Rússia. O assassinato provocou a reação militar da Áustria contra a Sérvia. Então, devido à política de alianças, outros países envolveram-se no conflito, numa verdadeira reação em cadeia. Em 28 de julho, a Áustria declara guerra à Sérvia. Em 29, em apoio à Sérvia, a Rússia mobiliza seus exércitos contra a Áustria e a Alemanha. No dia 1º de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia e, posteriormente, à França. Em 4 de agosto, para atingir a França, a Alemanha e a Áustria invadem a Bélgica, que era um território neutro. Em 5 de agosto, a Inglaterra declara, então, guerra à Alemanha. E aí está iniciada a Primeira Guerra Mundial.